Fazer remake, fazer reboot é algo sempre complicado. Você sempre vai ter o público que assistiu a série original e que gosta da série como estava, e você sempre vai ter um novo público que provavelmente não assistiu, ou assistiu dependendo de quanto tempo passou de uma para outra. Sempre é um pouquinho complicado. Só você ver atualmente o caso de She-Ra, que ainda nem saiu, mas já tem muitas críticas sobre. Mas e quando você pega uma sitcom dos anos 90 e reimagina ela como um terror adolescente, um terror escolar? Será que as pessoas vão gostar disso? Então, e hoje vamos falar sobre O Mundo Sombrio de Sabrina, um novo seriado que chegou na Netflix nesses últimos dias. Então, simbora? Então, uma sinopse rápida. Sabrina Spellman é uma menina de 16 anos que tem que fazer uma certa escolha. Ou ela permanece no mundo dos humanos, ou ela vai para o mundo dos bruxos em definitivo, pois ela é uma meia bruxa. E ao completar tal idade, ela tem o direito de passar pelo batismo sombrio, que é basicamente dizer que ela vai entregar a alma dela ao demônio. No caso, é o deus dele, contraponto do catolicismo. E qual é a vantagem disso? Além dela ficar mais forte, ter mais poderes mágicos, ela não vai envelhecer e vai ter uma longa vida. E qual é o problema? Bem, por ela ter essa longa vida, ela não pode mais viver com os humanos. Porque, bem, se você estudou com as pessoas quando tinha 16 anos e 30 anos depois você ainda tem a mesma aparência, isso gera um pouquinho de problema. Então, ao assinar o seu nome, você vai começar a perder o interesse pelos humanos. Fala-se que vai abrir um véu e você vai ficar desinteressada. E ela não quer isso porque ela tem os amigos dela, ela tem um namorado. E é aí que começa as dualidades da história. O Mundo Sombrio de Sabrina, na verdade, como eu falei, ela é uma reimaginação de um quadrinho dos anos 60, que também já inspirou uma série nos anos 90. Só que a série era Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, que era uma sitcom dos anos 90, totalmente focado em comédia. E agora nós temos um seriado que é focado no terror. O showrunner da série, basicamente que está produzindo, é o Roberto Acquiri, de Riverdale. Então, se você gosta de Riverdale, vai que você gosta. Tem alguns personagens que aparecem, mas só em alguns momentos, não que eles tenham alguma influência na série. E é basicamente isso. A série ela foca basicamente na Sabrina, que é interpretada pela atriz Kiernan Speake, que eu pessoalmente só lembro só dela participando em Mad Men. Ela é uma criancinha lá em Mad Men, não lembro dela ter outros papéis em outros seriados. E a história foca nela basicamente, tanto nessa escolha como em como ela vive essa vida dupla. A atriz ela entrega tudo que precisa ser entregue, na verdade. Ela compreende bem a dualidade da protagonista, que é uma menina forte, teimosa, empoderada, que comete seus erros, muitos deles, aceita quando erra e sempre está pensando em melhorar, em desenvolver, em crescer. Sabrina é um seriado que ele é melhor desenvolvido através de seus personagens. Sim, tudo é focado nela, mas o seriado ele apresenta 3 núcleos: o núcleo familiar, o núcleo humano e o núcleo bruxo. No caso, o núcleo familiar dela é basicamente as suas 2 tias, a Hilda e a Zelda, e o seu primo Ambrose. Bem, no caso, as 2 tias, elas são atrizes bem famosas até onde eu lembre. No caso da Zelda, que é interpretada pela Miranda Otto, ela já participou de Senhor dos Anéis e de Homeland. E ela faz aqui, no caso, o papel da tia que é malvada, mas não um malvado ruim, ela é mais rígida. Ela tem a vontade que a sobrinha dela seja uma grande bruxa e que siga o nome da família. Sabe, a família tem tradições, ela quer aquelas tradições lá no alto. Mas ao mesmo tempo que ela é extremamente rígida, ela é extremamente carinhosa da maneira dela. Ela é um coração mole em relação à sobrinha e acaba todas as vontades que a sobrinha quer, ela acaba fazendo.
mesmo ela não querendo que ela faça. Já a segunda, Hilda, que é pela Lucy Davis, ela teve Mulher Maravilha, The Office. Ela é a tia, não sei, mais bobona, mais excêntrica, que ela vai ajudar a sobrinha dela, que ela tem muito amor, muita compaixão, ela quer ajudar mesmo. Ela não tá tão ligada assim com a tradição da família, ela quer o bem da menina. E temos o terceiro, que é o primo dela, o Ambrose, que ele acaba sendo o primo legal, descolado, gosta de se meter aí em altas aventuras. Bem, a história dele começa com ele preso em casa porque ele tentou explodir o Vaticano, e acaba sendo um bom motivo na verdade, e que ele acaba tendo mais ideias mais revolucionárias na história, mas para Sabrina ele é apenas o primo que ajuda ela quando ela precisa, que participa de certas formas das aventuras dela, aconselha, mas chega no final do dia ele dá a bronca que ela precisa. Ele também tem todo o seu desenvolvimento como personagem, mas ele serve mais para uma parte cômica que na primeira série, a de 90, apresentava pelo Gato Salem, que era lá um bonecão, um animatrônico que fazia as piadas ácidas. Aqui ele tá transportado para esse personagem. Mas o gato, o Salem dessa temporada, desse seriado, ele também existe. Só que ele inicialmente aparece como um monstro, que é uma cena bem interessante, pra falar a verdade, mas fora isso, o resto é realmente um gato que tá lá em cena. Então você vê os personagens contracenando de certa forma, eles falam, o gato mia e todo mundo ali se entendeu. E você pegou pelo contexto que aconteceu ali. Agora falando dos mortais da série, dos humanos, tem uma gama deles, mas basicamente se foca em 3 personagens. No caso, as 2 amigas dela e o namorado. As amigas são a Suzy e a Ross, que são personagens interessantes, elas têm toda a sua carga dramática. Enquanto nós temos uma que ela tem uma questão por não ser binária e ela sofre bullying por causa disso, pois ela é uma menina e não aparenta ser, e nem ela mesmo se identifica como, fica bem andrógeno. Nós temos a outra que é uma menina que é uma extrema estudante, ela é bem inteligente, só que ela tem um pequeno problema, que ela está ficando cega. E essa cegueira é recorrente na família dela, principalmente nas mulheres. Para mim, elas acabam tendo... Elas são um contraponto humano, elas são... Quando nós temos o lado bruxo, elas são os humanos que permanecem com a Sabrina, mas elas acabam tendo as histórias que não são finalizadas. Você tem inicialmente na história uma pegada de empoderamento. Você tem uma questão ali da escola, das meninas estão atrás de livros, estão atrás de coisas que a escola proíbe. E nisso elas até criam um grupo para elas mesmas, que o diretor proíbe também. Mas é uma história que ela começa a ter um desenvolvimento com a criação de um grupo delas, mas que é extremamente abandonado pela série. Chegou no episódio 5, ninguém se importa mais com isso. É extremamente abandonado. Da mesma forma que você tem um assassinato, que já é parte do Ambrose, do primo dela, tem um assassinato, ele começa a investigar e abandona também, ninguém fala-se mais sobre isso. E pra finalizar esse trio, nós temos o namorado dela, o Harvey, que é um menino simpático, gente boa, que tem os problemas familiares com o pai em relação à mina que eles possuem. E também o passado, que a família dele originalmente era caçadores de bruxa. Todos esses três, no caso, eles têm uma certa relação com os bruxos. No caso, os ancestrais deles, a família deles. Enquanto essa menina que ela não se identifica binariamente, a ancestral dela teve uma relação com as bruxas, essa menina que está ficando cego, aparentemente a família dela foi amaldiçoada. E temos o namorado dela, que os problemas dele, da família dele, são causados pela mina, que eles surrupiaram, é a melhor maneira para te dizer, dos bruxos originais. Então, todos os dramas deles estão relacionados à magia também. E no grupo mágico da história, nós temos uma escola, na forma que
tem a escola humana, também tem a escola bruxa. E, bem, é ali que estão basicamente... Temos o grupinho do mal, que ela é composta pelas 3 irmãs sinistras, era assim o nome? Não lembro agora. Que na verdade 2 delas não fazem muita distinção. O importante é que nós temos a principal, que é do mal, mas que tem a sua transformação. Que não gosto da Sabrina porque ela é uma meia bruxa, ela é impura, por assim dizer. E por isso ela acaba inicialmente sofrendo um bullying, a Sabrina, em relação a elas, mas que depois tem os seus desenvolvimentos e começa a surgir um pouco de amizade, companheirismo. Temos a presença de um outro bruxo, no caso é o Nicholas. Ele está ali inicialmente para fazer um triângulo amoroso entre a Sabrina e o outro rapaz, mas que também se transforma mais um pouco nisso. Fora esses 4 personagens, nós também temos o diretor da escola, que também é o alto sacerdote. Ele é um padre naquela comunidade, ele é um pastor, que ele representa bem os objetivos da igreja, os objetivos do Deus deles, em que ele tem que manter unida a comunidade. Ele também tem que fazer a Sabrina participar dessa comunidade. Ordens superiores chegaram pra ele. É um personagem que acabou... Eu não sei se ficou meio perdido na série, porque ele começa com um objetivo, se transforma. É um personagem que vai e volta, vai e volta, vai e volta. E eu não sei aonde chegou basicamente ele. O interessante dessa série acaba sendo a ambientação. Como eu quero dizer, todos eles acreditam no demônio. Tipo, Lúcifer foi um salvador e o demônio é o verdadeiro Deus, enquanto o nosso Deus é o falso Deus para eles. Sem querer blasfemar muito, que não é bem objetivo, ele tenta ser um contraponto bem claro ao catolicismo. Em tudo que é visto como mal lá é visto como bem, teoricamente é visto como certo aqui, é visto como errado lá. E que tanto Lúcifer não é um cara do mal, ele é apenas alguém que se rebelou. E eles pregam pelo livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo que eles pregam por isso, tipo, o fato de você ter que assinar o nome no livro para você ganhar os poderes maiores, você promete que vai ajudar o Senhor das Trevas. Então meio que o seu livre-arbítrio já é perdido já desde o início. E é bem interessante que no início da série fala exatamente disso. Se a gente prega tanto por esse livre-arbítrio, por que nós temos que dar a nossa alma ao Senhor das Trevas? E é dito, ele é um cara que quer o poder. A gente recebe uma coisa e dá alguma coisa em troca. E tanto também quanto eles falam da corrupção da Igreja Católica, como os humanos são corruptos, eles também são corruptos. Tipo, existe também toda a politicagem. Tudo que é de errado de um lado também são errados por eles. Então, todo esse discurso deles que eles têm ao longo da série de nós somos melhores que os humanos porque nós não somos corruptos, é tudo balela, porque todo mundo erra da mesma forma. No final, independente de ser bruxo ou humano, todos são mortais e todos são permitidos errar. Como você pode ter reparado, Sabrina, ela tem na sua maior parte atrizes. Tem participação de homens, é claro, mas a sua maior parte de personagens são mulheres e mostra, de certa forma, esse empoderamento. Mas além disso, ele abrange temas bem pesados. Você tem discussões sobre sexualidade, bullying, empoderamento, ocultismo, assassinatos, massacres. Você tem bastante desses desenvolvimentos. E devoção cega religiosa. E tendo essa mescla de assuntos teoricamente pesados, ela realmente é uma série de terror. Eu não falaria terror adolescente, mas você possui cenas bem gráficas. Você tem Sabrina matando pessoas mesmo, e tipo, não é um tirinho, é corte de garganta, tem gente que morre com pasada, mas tipo, essas mortes são gráficas, mas acaba perdendo um pouco do impacto às vezes, porque tem um jeito de você reviver algumas coisas, mas tipo,
é pesado as cenas. Você tem criancinhas que morreram, você tem todo esse lado bem macabro. Você tem cenas de canibalismo também na série, bem pesado também. A própria figura do vilão, que é o macabro lá com chifres, é uma parada um pouquinho pesada de assistir. Também da mesma forma que o Gato Salem ou dos outros animais, que tem animais que morrem, você vê eles mortos, eles tentam voltar à sua forma original e é uma figura grotesca. Tudo acaba sendo bem grotesco na série. E você vê que o dinheiro tá todo ali. Não sei quanto é que foi o orçamento desse seriado, mas tá tudo ali em tela. É impressionante. Acabei esquecendo de falar. É um seriado com 10 episódios, cada um deles durando de 50 a 1 hora. São episódios bem longos e às vezes difíceis de maratonar por causa disso. É bem pesado. Você tem bastante referências ao cinema de terror. Você tem basicamente um episódio feito pra ser a Hora do Pesadelo, da mesma forma que Rick and Morty também fez, que é um episódio todo em sonhos e você fugindo de um demônio nos sonhos. Tá tudo ali. Você tem tramas que começam, mas não finalizam, como a questão do empoderamento, que começa na série, mas não flui, não chega à sua finalização. Também temos o plot do assassinato, que eu acho que as pessoas abandonaram. E eu acho que é isso mesmo. Sabrina, ela acabou vendo aqui nesse outubro pra talvez fechar uma lacuna de Stranger Things, que não estreou. Na verdade, eu nem lembro quando é que vai estrear agora. É uma série competente, muito bem feita, não tenho que se reclamar dos atores. A história também é boa, é bem fechadinha na sua primeira temporada. Tem alguns pontos soltos, mas se eu não falasse, talvez você não lembrasse, porque é uma série meio longa, então se eles não ficarem falando dos assuntos, você perde ele ao longo do caminho e ninguém repara. Então se você não repara, é uma boa coisa. A atriz principal tá muito bem, os secundários, a família, os amigos, tá todo mundo bem ali. Você tem cenas gráficas e também você tem cenas que não são tão gráficas, mas são tão pesadas quanto. Você tem algum assassinato específico que é mostrado fora de tela, que você sente tudo aquilo que ocorre. Bem, eu sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela. Qualquer coisa é só comentar, compartilhar, curtir. Se vocês quiserem outro vídeo sobre Sabrina, que eu gostei muito, deixem nos comentários. É sempre bom para poder saber o que vocês querem. Então, até depois.